Aqui estamos com uma história incrível para vocês conhecerem esse romance que já se estende por 10 anos e vai continuar aí por mais uns 50, né, marido? 50 só? 50 é pouco. Quantos anos? Daqui 50 anos nós vamos estar com menos de 100, então dá para estender um pouquinho mais. Amém, se eu conseguir Dá. caminhar até lá. Não, vai sim, com certeza. Então vocês vão conhecer aqui uma história de superação, um relacionamento que começou do nada e se mantém com muita alegria, dificuldade sim, mas tem muita história boa aqui para vocês entenderem como que a gente faz para viver bem. Você já me conhece, eu sou Juliana, nosso canal aqui da Juju Motiva está de pé para provar para você que é muito possível e te ajudar também a ter uma vida melhor a cada dia, enfrentando seus obstáculos, enfrentando seus desafios e vivendo melhor a cada dia. Então conheçam agora meu marido. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Leandro, sou o marido dessa pessoa incrível aqui, dessa esposa maravilhosa que Deus me deu. E confesso para vocês que nunca me imaginei gravando um vídeo para o YouTube, né? Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade, mas quando a gente ama é assim, né? O matrimônio, o casamento é feito disso, né? Você tem que se doar, você tem que fazer um esforço, né? Você tem que ser parceiro, companheiro, né? Então, os dois têm que estar juntos no mesmo propósito, né? Isso faz parte, né? Então, cá estamos para compartilhar com vocês um pouquinho dessa nossa trajetória, né? Já são mais de 10 anos, né? Temos uma bagagem já temos uma bagagem, assim, graças a Deus, foram muitas as dificuldades, né? Podemos dizer assim, mas Deus sempre nos honrou, Deus sempre esteve conosco, e todas essas dificuldades que vieram serviram para nós nos fortalecermos cada vez mais. O interessante, né, marido, que nós aprendemos a viver realmente de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, que é isso que nos dá uma solidez, que nos firma, né, no propósito. Então é por isso que a gente consegue aí atravessar nossas dificuldades e vencendo dia após dia. Como você falou, dificuldade a gente tem, né? Mas sim, o amor, ele supera tudo. O amor supera, com certeza. E falando de amor, vamos falar como que aconteceu esse romance? Como que aconteceu? Quando aconteceu? Como que foi? Assim como você mesmo disse, né, aconteceu do nada. A gente nem imaginava, né? Então, aí foi assim que aconteceu. No mesmo ano que eu perdi a minha mãe, né, eu passei então a orar, né, pedir a Deus uma esposa, uma companheira, né, e no decorrer nós nos conhecemos, né, que se tivermos oportunidade ainda contaremos hoje sobre isso, os detalhes de como foi essa descoberta, de como nós nos conhecemos. Tem muita história para contar, marido. Nesse vídeo a gente não consegue contar tudo. Vamos precisar fazer vários episódios. E graças a Deus, né, já se estendem por mais de 10 anos, né? Vamos fazer 11 anos de casado em janeiro de 2026. Isso. Realmente, o relacionamento aconteceu quando eu menos esperava. Naquele momento, eu não estava preparada para um relacionamento sério, não era isso que eu queria, e de repente, numa festa de casamento da irmã dele, eu conheci. Ele chegou até a mim e pediu meu telefone, eu neguei a primeiro momento e depois eu dei. Se eu dei, é porque tinha que acontecer esse relacionamento. E depois de algumas insistências do Leandro, porque é o que eu digo para vocês, quando o homem é o caçador, o relacionamento, ele parece que ele funciona da maneira natural que tem que ser. Então foi assim conosco. O Leandro é que fez a investida e ali fez alguns contatos comigo até que surgiu o primeiro encontro. E depois que surgiu o primeiro encontro, nós estamos juntos aqui até hoje. É verdade. Fui lá para casar minha irmã, né? E acabei lá achando, ou melhor dizendo, Deus me apresentou lá minha esposa, né?
nos conhecemos lá na festa de casamento da minha irmã, né? E tem mais história para frente, né? Mas graças a Deus, assim como a Juju Motiva já disse, né? Já se vão mais de 10 anos de casado, né? E dizer para vocês que não tivemos desafio no início não seria verdade, né, marido? Sim, sim. No início do relacionamento, são duas pessoas que foram criados em casas diferentes, com manias diferentes, com jeito diferente, que estão tentando ali viver juntos. Então, no início do nosso relacionamento, houve choque? Houve choque. Houve desentendimento? Sim, houve desentendimento. Só que nós aprendemos a nos entender. Nós aprendemos a nos respeitar. Nós entendemos que para viver juntos, um casamento duradouro, nós precisávamos de estar firmados no propósito de Deus, seguir o que Deus pede em relação à fidelidade, a respeito, à amizade. E assim nós fomos construindo esse relacionamento que a gente tem hoje. Nós conseguimos viver sem brigar, né, marido? Sim, Nós sim. conseguimos viver realmente sem brigar. Nós conversamos ao invés de brigar. Nós entendemos que as brigas não levam ninguém a nada. Só traz desentendimento, chateação, mágoas. Então, ao invés de brigar, nós conversamos. E quando um está chateado, o outro se cala e se contém. Esse é o respeito que deve se ter. Muitos podem dizer nesse momento, o que você está falando é o óbvio, né? Mas é o óbvio sim, mas é o óbvio que muitos não praticam, muitos não fazem, né? Então, é um óbvio que tem que ser colocado em prática, né? Primeiro, vontade de Deus, né? A vontade de Deus, a família é um projeto de Deus, né? Segundo, um casamento ser duradouro, né? Segundo ponto, diálogo. O diálogo é essencial. Substitua as discussões pelo diálogo. Verdade. Né? E, como eu disse, muita coisa, eu posso ficar aqui vários minutos falando com vocês e vocês falar, isso é um óbvio, mas é um óbvio que definitivamente tem que ser colocado em prática. É um propósito, os dois têm que estar unidos no mesmo propósito. E até porque, né, marido, hoje o que a gente se ouve muito falar é de, assim, relacionamentos que estão sendo desfeitos por coisas banais, por brigas banais, por motivos financeiros, por causa de conta, por causa de falta de respeito no conversar, no falar um com o outro. Então, assim, aprender a se relacionar conjugalmente não é tão fácil como a gente pensa, mas é muito possível quando você se coloca no lugar do outro. Realmente, quando você casa, você não casa para se fazer feliz, você casa para fazer o outro feliz e, consequentemente, o outro recebe essa felicidade, esse cuidado e transfere para você esse cuidado. Então, ali é que começa ali o complemento um do outro. No início, nós tivemos alguns choques, como eu falei aqui. No início, nós começamos a nos estranhar, normal. Dentro de casa, muitas das vezes, com a questão financeira, muitas das vezes com a maneira de falar, até o momento que nós nos sentamos, conversamos e decidimos a mudar. Então, eu fiz algumas mudanças em mim e ele fez algumas mudanças nele para me agradar. E eu faço tudo o que eu quero? Não. Ele me respeita muito. Eu tenho, lógico, meu livre-arbítrio. Só que no casamento, se você não se abster de algumas coisas, não tem como não dar certo. Eu não estou falando aqui de você se anular, não é isso. Ninguém tem que se anular para estar ao lado da pessoa amada, ao lado do seu cônjuge. Mas você precisa fazer algumas coisas que você não gosta muito para agradar o outro. E é assim que funciona. É os dois estarem juntos na mesma missão, né? Não quer dizer que um tem que ser escravo do outro, não, igual muitos pensam, né? A esposa é submissa, tem que ser escrava, muitas das vezes é isso, né? Entre aspas, né? Não, é os dois juntos na mesma missão, é uma submissão. Então, é isso.
né? Verdade, É um óbvio, mas é um óbvio que tem que ser colocado em prática, né? Eu fico com pena, assim, eu fico olhando, assim, algumas pessoas que ainda têm um pensamento no seguinte, às vezes estão no namoro, falam assim, eu vou casar, se não der certo, separa. Como se fosse uma coisa natural, uma coisa mais normal do mundo. Então, eu acho que todos os relacionamentos que eu já vi falar disso não deram certo, né? E o primeiro pensamento que se tem que se ter, não é verdade, marido? O primeiro pensamento que tem que se ter quando pensa em casamento é você ter certeza, pelo menos a intenção de que você está entrando naquele relacionamento para a vida toda. O namoro é para conhecer, né? Eu não digo que não pode acontecer. Há alguns casos que a gente vê que, infelizmente, é inevitável a separação quando há abusos e essas coisas, ok. Mas a intenção, você não pode entrar num relacionamento com a intenção da separação. Se não der certo ali, eu separo. Então é melhor não casar. Se você acha que não vai dar certo, é porque você está vendo que aquela pessoa não é para você. Então, para que casar? É verdade? Com certeza. É verdade, marido. E falando sobre a submissão, uma coisa muito importante para a gente ressaltar é que o casamento são duas pessoas em uma só. Então, as dificuldades que um passa também é do outro. As bonanças que um passa também é do outro. O sofrimento do meu marido é o meu sofrimento. A alegria do meu marido tem que ser a minha alegria. O dinheiro do meu marido tem que ser o meu dinheiro e vice-versa. Se for de outra maneira, aonde há egoísmo, individualismo no casamento, é um casamento que não vai dar certo, não da maneira que tem que ser, não com o envolvimento que tem que ser, se colocando um no lugar do outro, amando. Isso é o amor. O amor é conquistado todos os dias. Tem pessoas que falam que existe amor à primeira vista e que o amor é para a vida toda. Não, não é isso. O amor não é para a vida toda. O amor, ele é conquistado todos os dias, com respeito, com carinho, com... Assim como uma planta tem que ser regado. Isso, né? Tem que ser regado, porque se você não rega a planta, o que ela vai? Ela vai murchar. Se você não coloca adubo nela, ela vai parar de crescer. A mesma coisa é o casamento, né? Se você não estiver junto ali, se apoiando, se doando o tempo todo, como o marido falou, isso vai acabar. Porque ali, são duas pessoas, como eu falei no início, que se conheceram, estão lutando para viver juntas. Então, não são dois irmãos, é um homem e uma mulher. É um homem e uma mulher que estão juntos ali, que não se conheciam e passaram a se amar e ter uma família. Não é verdade? E ali, se não tiver esse amor, esse companheirismo, vai quebrar e vai haver separação. Por isso que a gente vê casais que davam tão certo e de repente separou. É porque em algum momento houve uma individualidade, em algum momento parou-se de pensar no propósito só os dois. Então, baseando tudo, nós voltamos para a palavra de Deus, que é o casamento, independente de religião. O que a Bíblia fala para nós? Não é religião, é Deus. O que Deus falou para nós? Marido? Fala para nós? Deus, na verdade, ele nos dá o exemplo desde a criação, né? Que ele criou o homem, né? Adão, e da costela de Adão, o que ele fez, né? Tirou a companheira de Adão, né? Que foi Eva. Isso. Então, nasce a partir daí o propósito de Deus, né? Que é a família. Que é a família. Então, família... assim como nós já falamos lá no início, família é um projeto de Deus, né? Sim. Família é um projeto de Deus. A família é a menina dos olhos de Deus, nós podemos dizer isso, né? O matrimônio, né, é um projeto de Deus. E assim, não tem coisa melhor, né? Nós dizemos por experiência própria do que você levar o seu casamento baseado na palavra do Senhor, né?
nas ordenanças de Deus, né? Tá difícil, conversa. Tá difícil, procure auxílio a Deus, né? Nós temos livre acesso a Deus, ore a Deus, né? Peça a Deus ajuda. Temos a palavra de Deus, né? Pensa num pai que se foi e deixou o manual, né? Que é a Bíblia, e muitas das vezes nós fazemos tão pouco uso dela, né? Então, na palavra de Deus nós encontramos ajuda, encontramos auxílio para tantas coisas, né? É o óbvio que eu estou te falando, né? É o que a gente sempre fala, mas muitas das vezes é um óbvio que a gente peca por não fazer, né? É ler a palavra de Deus, é orar a Deus, é orar junto com a sua família, né? É falar, vem cá esposa, vem cá filho, vem cá filha, vamos orar, né? Deem as mãos, clamem ao Senhor, né? Pela família de vocês, né? É verdade, é verdade. E para completar o que eu queria dizer lá no início dessa frase, é que Deus deixou a informação para nós do casamento que o homem e a mulher devem se juntar. Sim. E a partir dali deixar o pai e a mãe se tornar uma só carne. Uma só carne. Então, basicamente, tudo que nós falamos aqui é isso, que nós levamos nossa vida assim, nós tentamos todos os dias. Todo dia é um desafio, todo dia é um recomeço. Quando a gente acorda, coloca nossos pés no chão, enxerga o sol, enxerga o dia, é porque Deus te deu mais uma oportunidade de vida, não é verdade? Cada dia é único. Então, a cada dia, nós tentamos fazer isso. A cada dia, nós tentamos ser uma só carne. E aqui nós temos muita história para contar, muita vivência e também muitos exemplos, muitos conselhos cristãos, muito conselho bom para ajudar você. E no próximo vídeo nós vamos falar também da maneira que nós nos divertimos. Cristão é feliz, cristão se diverte, o relacionamento cristão tem muita coisa boa, não é verdade, marido? E nos divertimos muito. Então é isso, gente. Foi um prazer estar aqui de novo com vocês. Um beijo da Juju Motiva e fique ligadinho que no próximo vídeo vai ter muito mais vivência aqui desse casal para vocês compartilharem conosco, né? Não é isso, marido? Isso mesmo.